E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de mercado, vai entender o que é que está acontecendo aí nos mercados internacionais que estão afundando hoje. O que é que aconteceu você vai ver nesse vídeo daqui, tá? Então a gente vai ver também projeções para preços de ativos como Bitcoin, Euro USD e ouro. Tá, galerinha? E fazer uma atualização também das análises passadas. Então, para não perder nenhuma análise, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Primeiro, eu queria trazer para vocês aqui a notícia que saiu no Daily FX sobre a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Tá? A confiança do consumidor lá nos Estados Unidos afunda com o aumento dos ventos contrários da recessão e o dólar ganha com um clima de risco. Isso é uma coisa que sempre acontece no mercado. Tá? Se a gente está com a perspectiva de recessão em algum país, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas começam a ficar mais desconfiadas com isso. A tendência é que os ativos mais voláteis, como os índices americanos, que são compostos pelas empresas americanas, eles caiam, tá ligado? Porque as pessoas vão querer tirar a sua grana do risco e colocar em ativos mais seguros. E daí a gente já consegue ter uma noção do porquê os ativos estão se desvalorizando e do porquê certos ativos se valorizam. Quais são os ativos que se valorizam com esse risco nos Estados Unidos? Principalmente dólar e principalmente ouro. E a gente vai analisar isso aqui. Tá? Mas só para continuar aqui a notícia, né? Ele fala que um indicador popular, né, das atitudes do consumidor americano piorou mais do que o esperado em abril após uma pequena recuperação no final do primeiro trimestre. Um sinal de que os americanos estão começando a ter uma visão mais pessimista da economia em meio a uma pressão, a pressões inflacionárias teimosamente altas, tá? Taxas de juros elevadas e crescentes e os riscos de recessão nos Estados Unidos, isso faz com que o dólar ele se valorize. Mas não apenas o dólar, tá? Outros ativos também se valorizam, eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeiro, a gente precisa entender o que é que aconteceu, qual foi essa movimentação que a gente teve no dólar americano e foi basicamente esse boom que teve aqui com o alto índice de desconfiança dos consumidores lá nos Estados Unidos. Eu vou pegar uma reguinha para ver como foi essa movimentação aqui. Olha isso, mano. Caramba, 0,70% de aumento no índice do dólar americano. E, obviamente, o índice do dólar americano ele é um índice que comporta uma cesta de ativos que estão diretamente relacionados com o dólar. Ele serve para a gente medir a força do dólar em comparação com outras moedas no planeta. Então, se o dólar índice está subindo, significa que outras moedas e outros ativos que são pareados ao dólar, esses ativos eles certamente vão se desvalorizar, que é o caso do euro USD. Tá? Se o dólar índice sobe, o euro USD desce, tá? Porque é inversamente proporcional praticamente aqui a esses dois ativos. Aqui tá uma região de compra, mas enfim, a gente tem uma desvalorização absurda do euro, tá? Mas aqui o que é que eu enxergo pro euro, né? Nesse momento, a gente não existe a possibilidade de fazer venda nenhuma, tá? Porque o ativo ele tá muito esticado aqui para baixo. Vocês estão vendo o tamanho dessa movimentação? Ah, Tony, tu tá em que gráfico? Tô no gráfico de 1 hora, tá? Mas essa movimentação aqui, ela tá muito acentuada numa hora. O que é que eu esperaria para abrir uma compra ou venda aqui no euro? Eu, particularmente, nesse momento, estou enxergando vendas no euro, mas eu esperaria uma correção no preço do ativo. Não existe você vender o ativo acima, não tem nenhum sentido você vender o ativo como ele está assim, tá? Então eu esperaria uma retração no preço do ativo. Mas antes da retração, a gente precisa ter uma formação de um fundo que ainda não aconteceu, né? O preço ele está indo buscar a sua região de base de preço para mandar o preço para cima fazer essa correção. Então eu esperaria, primeiro momento, formação de uma base de preço, não sei se vai ser aqui ou se vai ser aqui, mas esperar essa formação da base de preço para a gente ter uma correção no preço do ativo para a formação de outra estrutura, para aí sim a gente abrir vendas. E como eu sempre falo para vocês, a gente pode utilizar a métrica de Fibonacci para medir 50% do movimento que vai ser formado e abrir vendas justamente na região de 50%, entre 0,618, que seria a Golden Zone de Fibonacci, tá? Outro ativo que é diretamente correlacionado com essa notícia que eu trouxe para vocês é o ouro. Tchau, USD aqui. E eu tinha mostrado aqui o USD. E eu tinha mostrado para vocês essa questão dessa venda aqui no ouro e provavelmente eu vou ser tirado no 0 a 0, né? Infelizmente. Mas enfim, eu acredito que eu vou ser tirado no 0 a 0 justamente por causa disso tudo que está acontecendo. O ouro, ele é um ativo que ele se valoriza quando está nesses temores de risco, de recessão e etc. Então a gente tem que ficar ligado. Obviamente, essa operação ela já está no 0 a 0. Porém, pode ser que os ventos mudem e o ouro se desvalorize, né? Então, aqui no 0 a 0, basicamente, eu estou no break-even. Se a operação, se o preço subir e chegar no nível de entrada, eu saio no 0 a 0 e se ele cair, eu ganho com isso. Então, eu nem perco nada mais com essa operação aqui, tá? Então, praticamente, o ouro, o que a gente pode esperar é a formação de uma base de preço, cadê?
uma formação da base de preço justamente nessa região onde ele chegou aqui. Então a gente pode ver sim acumulações para mandar o preço do ouro para cima. Ah, Tony, já que tu tá vendo isso, por que tu não fecha a tua posição de venda no lucro e compra o ouro? Não, porque eu já tô posicionado, para mim não faz sentido sair dessa operação, mas obviamente a probabilidade maior aqui no ouro é de alta. Mas se isso não se concretizar, eu já tô posicionado, não vou sair dessa posição, tá certo? Então, outro ativo para a gente analisar também é o Bitcoin, né? E o Bitcoin aconteceu uma coisa muito interessante que eu tinha mostrado para vocês, inclusive em vídeos anteriores de análise. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você não acompanha os vídeos de análise aqui no canal, vai lá e se inscreve, porque tu tá perdendo pra caramba, tá? Foi isso aqui que eu tenho mostrado para vocês. Primeiro, eu tenho mostrado na semana passada, mais especificamente na quinta-feira, que essa região aqui era uma região extremamente interessante para o preço do Bitcoin, né? Que caso o preço ele chegasse, como chegou nessa região, seria um momento ideal para abrir compras, né? Nesse momento, eu preferi não abrir compra nenhuma no mercado, porque a gente tava passando por um período bem delicado, tá? Aqui entre quinta e sexta-feira. Agora no sábado, ele rompeu já essa região, tá ligado? Rompeu essa região. E eu falei o seguinte, galerinha, ó, se o preço do Bitcoin ele romper essa região aqui, tá? Se o preço do Bitcoin ele romper essa estrutura, essa acumulação anterior, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar um reteste nessa região aqui para se posicionar vendido, porque quando acontece um movimento de quebra de estrutura do mercado, pode significar a formação de uma nova tendência, tá? Então, como a gente estava vindo um período de tendência de alta já aqui para o preço do Bitcoin até determinado momento, agora a gente quebrou essas estruturas anteriores e pode significar mais quedas para o preço do Bitcoin, tá? Então, justamente nessa região, nesse reteste, seria o melhor período de abrir vendas, como está mostrado aqui no gráfico para vocês se ligarem, tá? E o preço quase chegou nessa região aqui, mas eu acredito que com esses dados que estão saindo nos Estados Unidos, podem impulsionar ainda mais o preço do Bitcoin para baixo. Por mais que nesse momento que eu estou gravando eu esteja dando um pavio, um wickzinho aqui para cima, mas a gente pode ver sim desvalorização. Eu acredito que isso é só uma acumulação para mandar o preço do ativo ainda mais para baixo e vir buscar o take dessa operação, tá? Então o alvo para essa operação tá aqui justamente porque a gente tem um ponto de resistência também de acumulação do mercado justamente nessa região aqui. E obviamente, galerinha, assim, nesse momento que a gente tá aqui no Bitcoin, no gráfico de 1 hora, ainda tá muito bom para abrir vendas, tá? Não acabaram as vendas aqui no Bitcoin, acredito que seja um momento muito bom pra gente abrir vendas nesse período. Obviamente, para quem pegou a venda onde eu falei que seria justamente no reteste dessa região de acumulação, tá muito bem posicionado como essa posição tá aqui, né? Mas se você não conseguiu pegar, eu pegaria um pouco mais depois, você pagaria obviamente um pouco mais caro, né? Mas você tem uma região excelente de venda para o preço do Bitcoin justamente nessa região aqui, ó. Justamente nessa região aqui, uma operação de 6-1, praticamente no momento que não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas vai sair 5 horas, então espero que vocês consigam tempo de pegar essa operação maravilhosa aqui no preço do Bitcoin. Outra coisa também, né? Como eu falei para vocês dos índices, vamos olhar aqui o US30, que é o US30, né? O índice Dow Jones. Olha essa queda absurda que a gente tá tendo no mercado no índice Dow Jones. Olha isso aqui. Vamos ver US 100, né? Olha lá, o Nasdaq caindo pra caramba, US 500, que é o S&P 500. Olha lá, quedas, quedas, quedas e quedas. Então, essa desvalorização eu acredito que vai ser seguida pelos outros ativos que eu falei, como Bitcoin e euro também, tá ligado? Então, a gente pode ver sim uma desvalorização ainda maior em Bitcoin e uma desvalorização ainda maior em euro USD, tá? Cadê? Euro USD, uma desvalorização ainda maior, só que no euro eu esperaria uma correção para abrir algum tipo de operação. Tá, mas essa é a minha visão sobre o que está acontecendo no mercado internacional agora. Como eu falei para vocês, essa desconfiança lá nos Estados Unidos dos consumidores podem representar uma fuga de capital de ativos mais voláteis para ativos mais, entre aspas, seguros, como o ouro, como o dólar. Então, tudo que está relacionado aí com o dólar, ele vai se desvalorizar, como é o caso do euro, como é o caso do GBP, como é o caso de outros pares que estão relacionados. Aí você pode estar se perguntando, pô, Tony, mas aí o ouro não deveria se desvalorizar porque está relacionado com dólar, assim como o Bitcoin? Não, isso aí não tem nada a ver porque é um evento totalmente atípico. Tá? O que está acontecendo? É um movimento de fuga, né? Então fuga é para ativos mais, entre aspas, como eu falei, seguros, que seria ouro e dólar. Então as pessoas compram ouro e compram dólar juntos. Então o DXY vai subir e o SHA-USD vai subir também. Tá ligado? Tamo junto, esse é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Se gostou aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ter mais acesso a análises como essa. Falou, galerinha!